Meu povo, é o seguinte, hoje é a live de número 34, tá? E vamos falar sobre como você pode monitorar e ajustar uma estratégia. Monitorar e ajustar uma estratégia. Se você está chegando aqui pela primeira vez, sim, nós estamos há 34 semanas seguidas fazendo aulas ao vivo todas as sextas-feiras, entre 18 até 21 horas da noite. Eu sempre deixo avisado um dia antes, uma semana antes, eu sempre deixo avisado qual horário vai ser na sexta-feira, tá? E fazemos aulas aqui sobre os mais variados temas, mas todos são temas que tangenciam, que estão perto, que permeiam o universo do mercado financeiro. Se você caiu aqui de paraquedas, né, eu quero logo lhe alertar. E não sabe quem sou eu? Meu nome é David Hunter e eu sou analista do mercado financeiro, não credenciado. Tudo que eu vou trazer aqui é mediante estudos meus, não é nenhuma recomendação. Minha análise e minha característica primordial é ICT, Icycle Trader, tá? E eu tenho uma comunidade chamada Comunidade Hunter, Comunidade dos Caçadores. Não se preocupe, não vou te vender nada nessa aula. Na verdade, é assim, eu acredito que tudo no mundo é venda. Então, eu vou te vender as minhas ideias aqui, claro. Mas fica tranquilo que hoje você não vai pagar nada, nem vou te cobrar nada por essas ideias. Você vai consumir isso daqui completamente de graça e eu garanto para você que este conteúdo que você vai aprender aqui é melhor do que o conteúdo que você vai ver na grande maioria dos cursos de mercado financeiro que existem por aí na internet. E eu vou te falar a verdade. Eu vou te falar a verdade. Eu estou muito orgulhoso desse roteiro, dessa aula que eu preparei para vocês, tá? Eu estou muito orgulhoso do roteiro dessa aula que eu preparei para vocês. E eu estou prestes a apresentar ele aqui. Se você entrar no meu canal do YouTube, claro, você vai ver que a gente não tem as 34 lives aí para vocês disponíveis, porque eu estava fazendo ela em modelos de fechamento de mercado e eu deixei elas privadas para todas elas para os membros, tá? Você vai se perguntar, pô, onde estão as outras 33 lives, se essa é a 34? E eu vou te dizer que as nossas aulas aqui seguem um modelo de conteúdo que eu chamo de conteúdo perecível. O que é o conteúdo perecível, David? Conteúdo perecível é um conteúdo que fica no ar durante 7 dias, e depois eu tiro esse conteúdo do ar e fica só disponível para os membros do YouTube, tá bom? O conteúdo fica no ar durante 7 dias ou menos, e depois eu tiro o conteúdo do ar, mas você sempre pode estar aqui nas sextas-feiras vendo esse conteúdo, ou então 1, 2, 3 dias depois que ele ainda vai estar aí disponível para você estar assistindo, tá bom? E o tema da aula de hoje é monitoramento e ajuste de estratégia. Monitoramento e ajuste de estratégia. Hoje vamos abordar um tema essencial para qualquer trader, tá? O monitoramento e o ajuste de estratégia. Não basta apenas criar uma boa estratégia, é crucial acompanhar seu desempenho e fazer ajustes conforme necessário para garantir seu sucesso contínuo. Então fica comigo, não perde nenhum segundo aqui dessa live, dessa call, que vai ser supimpa e extraordinária, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente começa a pesquisar um pouco, quando a gente começa a estudar um pouco sobre esse tema, né, que a gente vai tratar hoje, que é um tema que muitas pessoas não dominam, que é justamente esse tema aqui, ó. Muitas pessoas não dominam esse tema. O que é que a gente vai ver? O que é que a gente vai ver muito interessante? Esse monitoramento e ajuste de estratégia. A gente precisa ver cada palavra dessa, ó. Monitoramento, ajuste e estratégias. Monitoramento, ajuste e estratégias. Nós temos que estarmos ligados nesses três pequenos tópicos aqui, nesses três temas, nessas três palavras, vamos dizer assim. Se você não estiver atento nessas três palavras, você vai se perder. E qual é a primeira pergunta que você tem que se fazer? A primeira pergunta que você tem que se fazer é essa daqui, ó. Qual o significado da palavra estratégia? Estratégia, né? Estratégia. Qual o significado da palavra estratégia, David? Bom,
O significado da palavra estratégia é justamente esse daqui, ó. Vou passar para ti agora. Já anota que isso aqui vale ouro. Significado da palavra estratégia, né? A palavra estratégia tem origem do grego estratégia, que significa a arte do general ou a arte da guerra. No contexto moderno, estratégia refere-se a um plano de ação ou política concebido para alcançar um objetivo ou meta específica. Aqui estão algumas definições mais detalhadas de estratégias que eu vou passar para vocês agora no conseguinte, tá? Aqui estão algumas definições. Mas eu quero que vocês prestem bem atenção e permeiem bem, grifem isso daqui na mente de vocês. Grifem isso daqui na mente de vocês. Qual que é a palavra, David? Ó, refere-se a partir daqui, ó, refere-se a um plano de ação concebido para alcançar um objetivo ou meta específica. Grifem essas frasezinhas aqui, tá? Concebido para alcançar um objetivo ou meta específica. Lembrando, qual o significado da palavra estratégia? Tá? Significado da palavra estratégia. É essa daqui. Algumas definições mais específicas sobre essa palavra vai surgir aqui, ó. Vai surgir bem aqui. Primeiro, né? A gente tem aqui sobre estratégia. Planejamento de ações. Estratégia é o conjunto de ações planejadas e coordenadas direcionadas a alcançar um objetivo específico. Envolve a análise do ambiente e definição de metas e a determinação de recursos e táticas necessários para atingir metas. Olha aqui que interessante de novo. Tá aqui interessante. Que coisa bem interessante. Segunda definição que a gente pode estar encontrando, que eu achei bem peculiar sobre estratégia, foi essa daqui, ó. Arte de coordenar. Em um contexto militar, a estratégia refere-se à arte de coordenar movimentos e operações militares para vencer o inimigo. Isso inclui o planejamento e a execução de campanhas, manobras e batalhas, tá? É isso aqui. A segunda definição que eu gostei e estou trazendo aqui para vocês, tá? Lembrando, a gente tem que prestar atenção nessas três palavras: estratégia, monitoramento e ajuste. Estou trazendo aqui alguns significados, algumas definições sobre a palavra estratégia, né? Quando vocês querem aí aplicar alguma coisa sobre, vocês vão ver aí algo bem interessante permeando esses significados aqui, essas definições que eu estou trazendo para vocês. Uma terceira definição é o quê? O posicionamento e competição. Posicionamento e competição. No contexto empresarial ali, estratégia é a ciência de colocar ou de alocar recursos para criar uma posição única e valiosa no mercado, com a intenção de obter uma vantagem competitiva. Envolve a análise da concorrência do mercado e da organização para determinar as melhores maneiras de competir e prosperar. Para identificar as melhores maneiras de competir e prosperar. Isso inclui o planejamento e a execução de campanhas e manobras e batalhas. Planejamento e execução. A definição de metas e a determinação de recursos táticos necessários para atingir suas metas. Estratégia, tá, pessoal? Ainda uma quarta abordagem, e a gente já pula para o próximo tópico, para a próxima palavra. Quarto tópico que eu vejo bastante interessante é esse aqui, ó. Uma quarta definição bem interessante é essa daqui, ó. Abordagem de longo prazo. Estratégia também implica uma visão de longo prazo, focada na sustentabilidade e no crescimento contínuo. Envolve o planejamento de ações que não apenas resolvem problemas imediatos, mas que também preparam a organização ou indivíduos para o futuro, tá? Essa definição aqui é muito linda, tá, pessoal? Abordagem de longo prazo.
Estratégia também implica uma visão de longo prazo, focada na sustentabilidade e no crescimento contínuo. Envolve o planejamento de ações que não apenas resolvem problemas imediatos, mas também preparam a organização ou indivíduo para o futuro. Tá? Tudo isso são definições sobre estratégia. Ah, David, bacana, gostei. Mas um resumo geral. Num resumo geral, David, como é que você me definiria essa parada aí de estratégia? Estratégia. Num resumo geral, né? Resumo geral do geral. Resumo geral sobre estratégia. O que é que você tem para me dizer aí? O que é que você tem para me passar aí? Beleza, você já falou aí um monte de definição, o significado da palavra estratégia, mas num resumo geral. Um resumo geral, pessoal. O que eu entendo quando eu estudo sobre é justamente isso aqui, ó. Tá? É justamente isso daqui. Em resumo, estratégia é uma abordagem metódica e planejada para alcançar objetivos definidos, seja no contexto militar, empresarial ou pessoal, ou mercado financeiro, ou acadêmico, e assim vai embora. Estratégia não estamos falando só apenas de mercado financeiro, tá, pessoal? Estratégias não estamos falando só apenas de mercado financeiro. Vamos lá, seguindo. Estratégia não estamos falando apenas só de mercado financeiro. Estamos falando de um todo aqui. Mas, como o nosso tema aqui principal do canal é mercado financeiro, vamos estar abordando com maior ênfase a respeito disso. Segunda questão que eu quero trazer para vocês é o quê? É justamente a segunda palavrinha, né? Qual é o significado da palavra monitoramento? Monitoramento. Monitoramento. Qual é o significado dela? Vamos lá. Qual o significado da palavra monitoramento? Quando a gente começa a estudar, quando a gente começa a pesquisar, quando a gente começa a folhear livros, a gente entende que monitoramento é isso aqui, ó. A gente entende monitoramento como sendo isso aqui, ó. A palavra monitoramento refere-se ao processo de observar, acompanhar e registrar o processo ou o estado de uma atividade, sistema ou condições ao longo do prazo. Aqui estão algumas definições mais detalhadas sobre monitoramento. Vamos lá, novamente. Entendam aqui comigo. A palavra monitoramento refere-se ao processo de observar, acompanhar e registrar o progresso ou o estado de uma atividade. Então a gente pode entender isso aqui, ó, como sendo uma questão chave. Sistema ou condições a longo prazo. Aqui estão algumas definições, né? Vamos aqui trazer algumas definições para vocês. Primeira definição que eu acho bacana e interessante é essa daqui, tá? Acompanhamento contínuo. Monitoramento é o processo contínuo de observação e medição de determinadas variáveis ou condições para avaliar o desempenho, progresso ou mudanças ao longo do tempo. Segunda definição sobre monitoramento. Já vai para vocês aí a partir de agora. Ó. Segunda definição sobre monitoramento, que eu achei muito interessante ao estudar. Supervisão e controle. Envolve a supervisão de atividades ou processos para garantir que eles estejam ocorrendo conforme o planejamento ou planejado e dentro dos parâmetros estabelecidos. Isso pode incluir a detecção de desvios e a implementação de ações corretivas, tá bom? Implementações de ações corretivas. Para isso que serve o monitoramento. Terceira definição interessante que eu gostei. Terceira definição interessante. Coleta de dados. Monitoramento inclui a coleta sistemática de dados e informações relevantes sobre uma atividade, processo ou condições. Esses dados são usados para análise, avaliação e tomada de decisões. Temos ainda mais uma outra definição,
que eu achei interessante trazer aqui para vocês. E a quarta definição é basicamente essa daqui, ó. Deixa eu trazer ela para cá. Bacana. Quarta definição: avaliação e análise. O monitoramento também envolve a análise dos dados coletados para avaliar o desempenho e identificar tendências, problemas ou oportunidades de melhorias. Isso permite ajustes e otimizações conforme necessário. Conforme necessário. Tá bom? Até aqui, espero que vocês tenham entendido, tá? A gente está trazendo o quê? Um conglomerado sobre essas 3 palavras. Monitoramento e ajuste de estratégia é o tema da nossa live hoje. Monitoramento e ajuste de estratégia. Então, para a gente entender melhor esse tema, a gente tem que entender essas 3 palavras: estratégias, monitoramento e ajuste. Tá? Estratégia, já abordei aqui com vocês. Tá? Resumo geral sobre estratégia. Monitoramento, já estou abordando aqui com vocês sobre o que eu entendo sobre monitoramento. Tá? Sobre o que eu entendo sobre monitoramento. Bastante aí relevante para vocês. Agora, vamos ver do que se trata essa palavrinha aqui, ó. Ajuste. Essa palavrinha aqui, ó. Ajuste. Pô, David, o que é ajuste? O que é ajuste? Mas antes de dizer o que é ajuste, você pode estar se perguntando, né, em um resumo geral. Em um resumo geral, David, sobre monitoramento, o que é que você teria para me passar em um resumo geral sobre monitoramento? Em um aspecto geral. Em um aspecto geral, rapaziada, monitoramento é isso aqui, ó. Monitoramento. Em resumo, tá? Em resumo geral. Em um resumo geral, monitoramento nada mais é do que é o processo de observar, registrar e analisar o progresso ou estado de uma atividade, sistema ou condições ao longo do tempo, com o objetivo de garantir que os objetivos sejam alcançados e que quaisquer problemas sejam identificados e corrigidos prontamente. Para isso que serve o monitoramento. Para isso que serve o monitoramento. Agora, a terceira palavra que a gente tem que estar prestando atenção é o quê? É o ajuste. E o significado da palavra ajuste é esse aqui, ó. Quando a gente fala sobre ajuste, a gente tem que ter em mente que a palavra ajuste significa isso daqui, ó. Refere-se ao ato de modificar, adaptar ou corrigir algo para melhorar seu funcionamento, precisão ou conformidade com determinados requisitos. Aqui estão algumas definições mais detalhadas de ajustes para vocês. Primeira definição. Primeira definição sobre ajuste que eu tenho para passar para vocês, tá? Primeira definição. Modificação ou correção. Ponto. Ajuste é a ação de fazer alterações ou correções em algo para melhorar sua precisão, funcionamento ou adequação. Isso pode incluir mudanças pequenas ou grandes para alinhar com expectativas ou objetivos específicos. Segunda definição sobre essa paradinha aqui, ajuste. Diz respeito à adaptação, pessoal. Ajuste também pode significar adaptar ou adequar algo a novas condições ou requisitos. Por exemplo, ajustar uma estratégia para se adequar a mudanças no ambiente do mercado financeiro. Terceira definição. Regulagem. Ajuste serve para a gente estar fazendo uma regulagem, tá? Regulagem em contexto técnico. Ajuste refere-se à regulagem de equipamentos, instrumentos ou sistemas para garantir que funcionem corretamente e da maneira eficiente. Isso pode incluir a calibração de instrumentos de medição para garantir precisão. Mesma coisa a gente pode estar aplicando aonde? No mercado financeiro. Quarta e última definição eu trago aqui para vocês e a gente já passa para um conteúdo mais visado em mercado financeiro, tá bom? Então, alinhamento.
Ajustar pode envolver alinhar componentes ou partes de um sistema para garantir que trabalhem em harmonia e de forma eficaz. Reparem, 4 definições sobre monitoramento, tá? 4 definições sobre 4 definições sobre ajuste, 4 definições sobre monitoramento, 4 definições sobre estratégia, tá? 4 definições sobre cada uma delas. Estratégia, 4 definições, um resumo em geral. Monitoramento, 4 definições e um resumo em geral também, para vocês estarem se situando. Não quero que ninguém caia de paraquedas aqui, tá? 4 definições sobre ajuste, tá? 4 definições sobre ajuste. Em um resumo geral, a gente pode ver e pode entender sobre ajuste isso aqui, ó. Ajuste. Em um resumo geral. Em um resumo geral, a gente pode entender sobre monitoramento isso daqui. Deixa eu tirar isso aqui para ficar melhor para vocês. Em um resumo geral. Em resumo, ajuste é o processo de modificar, adaptar ou corrigir algo para melhorar sua precisão, funcionalidade ou adequação a determinadas condições ou requisitos. É uma ação crítica em diversos contextos para assegurar que sistemas, estratégias ou equipamentos operem de forma otimizada e eficiente. Agora eu quero que vocês peguem todo isso aqui, todo esse material introdutório, tá? Todo esse material aqui introdutório. E eu quero que vocês pensem como estivessem dentro do mercado financeiro. Pensem como se vocês estivessem dentro do mercado financeiro. Será que vocês não precisam fazer ajustes nas estratégias de vocês? Ajustes. Será que vocês não precisam fazer um monitoramento? Um monitoramento? Será que vocês não precisam fazer uma definição de uma estratégia? Tenho certeza que esses 3 passos aqui vão ajudar você a se sobrepor em muitos operadores no mercado financeiro. Não tenham dúvidas disso. Essas 3 palavrinhas aqui, ó, monitoramento, ajuste e estratégia. Só que você tem que montar aqui um quebra-cabeça. Primeiro, monte sua estratégia, depois forme um monitoramento, depois comece a fazer os ajustes necessários. Quando a gente parte para dentro do mercado financeiro, tá? A gente começa a ver algo interessante, pessoal. Nesses 3 amparatos aqui. E quais são esses 3 amparatos aqui acoplados a um mercado financeiro, David? Quais são? Fica comigo que eu já vou te mostrar aqui. Primeira questão. Construção de estratégia. Construção de uma estratégia no mercado financeiro. Deixa eu pegar aqui meu pré-moldado aqui, que eu fiz antes de adentrar na live. Introdução. Entender como construir, monitorar e ajustar uma estratégia eficiente no mercado financeiro. Importância. Explicar por que ter uma estratégia é essencial para o sucesso e como o monitoramento e ajuste contínuos são cruciais para a sua estratégia. Primeira questão. Você precisa entender que você precisa de uma estratégia. Você não pode ser alguém indeciso, que fique pulando de árvore em árvore, de casa em casa, que fique hoje em suporte, que fique amanhã em resistência, que fique hoje em SMC, que fique amanhã no ICT, que fique depois de amanhã no RSI. Não. Ainda que nosso tema geral seja o quê? Inecycle Trader, ICT. A mãe de todas as operações, a mãe de todas as estratégias. A gente aqui fala sobre Inecycle Trader, tá? Se você é analista de suporte e resistência, LTA, LTB, RSI, MACD, médias móveis, se você é analista de tudo isso, seja muito bem-vindo, faça bom uso desse conteúdo. Não acredite no que eu estou falando, tá? Não acredite no que eu estou falando. Vá no seu gráfico e veja antes de começar a falar lorota, antes de começar a falar aqui besteira, tá? Então, não acredite em mim. Vá
no seu gráfico e veja, tá bom? Então, você precisa de uma estratégia. Você precisa montar um monitoramento dessa estratégia, se ela está indo bem ou se ela está indo mal. E você precisa saber fazer os ajustes. Você precisa saber fazer os ajustes, tá? Vamos lá. O que é uma estratégia? O que é uma estratégia financeira, né? O que é uma estratégia financeira, David? Você pode estar se perguntando. Estratégia financeira, pessoal, nada mais nada menos é do que isso aqui, ó. O plano de ação detalhado para alcançar metas financeiras específicas. Envolve a seleção de ativos, definição de critérios de entrada e saída e gestão de risco, tá? Ponto. 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 E ponto. É isso. Introdução. O que a gente vai ver? Definição de estratégia no contexto financeiro. O que é uma estratégia? É isso aqui. Plano de ação detalhado para alcançar metas financeiras específicas. Envolve a seleção de ativos, definição de critérios de entrada e saída e gestão de risco. Você precisa ter isso aqui no seu limbo móvel. Você precisa saber disso daqui. A importância de uma estratégia, tá? A importância de uma estratégia. Vou trazer aqui para vocês. Deixa eu só aqui trazer aqui para vocês, ó. A importância de uma estratégia. Minimizar o impacto das emoções nas decisões de investimento. Você não precisa e você não pode estar tomando decisões por emoções. Você precisa de uma estratégia. Ah, hoje eu acordei feliz, eu vou comprar Nasdaq. Não, hoje eu acordei triste, eu vou vender euro. Não, não pode ser assim. Você não precisa e você nem deve estar usando emoções nesse assunto, tá bom? Você não precisa e nem deve. Proporcionar um caminho claro e definido para alcançar os objetivos financeiros, tá, pessoal? Isso aqui é fenomenal, isso aqui, ó. Proporcionar um caminho claro. A sua estratégia vai proporcionar um caminho claro e definido para alcançar os objetivos financeiros. É isso que serve sua estratégia, tá, pessoal? Terceiro tópico, componentes de uma estratégia, tá? Componentes de uma estratégia. Aqui, de uma forma geral, o terceiro tópico aqui, ó, pô, show de bola, tá, pessoal? Terceiro tópico. Deixa eu pegar aqui minha colinha e já passar aqui para vocês. Se você está gostando, está curtindo desse material, já curte, comenta, compartilha aí, vamos embora. Objetivos claros. Definições de metas específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com prazo definido. E com prazo definido. Deixa eu excluir isso aqui, que isso aqui não vai servir de nada para vocês, tá? Definições de metas específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com prazos definidos, tá bom? Análise de mercado. Nós vamos aqui para essa montagem de estratégia, nessa playlist que eu vou estar produzindo com vocês, nós vamos utilizar a utilização de um modelo de entrada, OTE, Optimal Trade Entry, tá? Para identificar oportunidades de negociação. Segunda questão aqui, segundo subtópico do tópico 3, terceiro subtópico do tópico 3, seleção de ativos. Escolha 2 instrumentos financeiros a serem utilizados. Ações, ETFs, opções, criptomoedas, seja lá o que você opera. Escolha 2. Escolha 2. Eu errei aqui. Escolha 2 instrumentos financeiros a serem utilizados. Só 2, tá? E mais à frente vocês vão entender que esses 2 têm que ter uma correlação. Ou positivo ou negativo. Só. Critérios de entrada e saída. Critérios de entrada e saída. Quais são os critérios de entrada e saída que eu, David, vou usar para montar aqui com vocês durante essa jornada aqui em criar uma estratégia, monitorar ela e ajustar ela? A gente vai usar aqui, ó. Critérios de entrada. Critérios de entrada. Quebra de swing high e formação de swing low. Critérios de saída. Obtenção de alvos utilizando a ferramenta FIBO de expansão. Ponto. Gestão de risco. Gestão de risco. Determinações de níveis de stop loss e take profit. A gente vai ver mais à frente. Alocação de capital de forma prudente para evitar grandes perdas, tá bom? Nós vamos estar vendo isso aí também no futuro. A gente, basicamente, aqui já definiu aqui qual vai ser a nossa estratégia. Bem simples, tá? Bem simples. Simples para mim, porque eu já tenho uma demanda muito grande de mercado financeiro, operando, analisando, estudando e dando aula também. Simples para mim. Mas isso aqui é um esqueleto que você pode estar usando para montar a sua.
Você não precisa estar usando a UTE, você não precisa estar usando a quebra de swing high, formação de swing low, você não precisa estar usando a obtenção de lucros, de alvos, utilizando a ferramenta de fibra de expansão, você não precisa estar utilizando isso. Você pode utilizar como um esqueleto e formar a sua, tá bom? Monitoramento da estratégia. Vamos agora para o monitoramento da estratégia. Quando a gente fala do monitoramento da estratégia, a gente tem que estar vendo isso daqui, pessoal. Quando a gente fala sobre o monitoramento da estratégia, a gente tem que estar vendo isso daqui, ó. Tá, monitoramento da estratégia. Importância do monitoramento. Acompanhamento contínuo para garantir que a estratégia esteja funcionando conforme esperado, tá? Ferramentas de monitoramento, ferramenta de trade, né? Plataforma de trade. Você pode usar o MetaTrader ou você pode usar o TradingView. MetaTrader 4, MetaTrader 5, ou TradingView grátis, TradingView Pro, TradingView... Enfim, vocês estão entendendo. Precisa ser um gráfico, tem que ter um gráfico. Você pode usar planilha de Excel para computar seus resultados, seu software de backtesting, que aqui já cai o próprio TradingView, aqui já cai o próprio TradingView, já é um software de backtest, tá? Desculpem. O próprio TradingView já é um software de backtest, tá? Você pode estar utilizando aí o próprio TradingView. Ferramentas de monitoramento. Próxima. Indicadores para monitorar. Você precisa ter um indicador. Você não pode chegar aqui, eu vou monitorar o quê? Não, você tem que ter um indicador. Primeira questão, qual é a taxa de sucesso dessa estratégia? Segunda questão, qual é o retorno sobre o investimento, o ROI? Quanto é de RR que essa estratégia ela está me dando normalmente? Qual é o drawdown dela? Qual é o drawdown dela? Qual é a relação risco-retorno? Qual é a consistência de resultados que ela está tendo, que ela está me proporcionando? Entende? Terceiro subtópico do tópico 4 é esse. Terceiro subtópico do tópico 4 é esse. Sobre o monitoramento, eu vou utilizar isso aqui com vocês. Ó. Eu vou utilizar isso aqui com vocês. Quinto e último detalhe, o ajuste. Né? O ajuste. O ajuste aqui agora. Vamos tratar aqui agora um ajustezinho. Isso aqui, lembrando que vocês não precisam estar copiando 100%. Essa questão que eu vou estar trabalhando, vocês podem usar isso aqui como um esqueleto para estratégia de vocês. Tá bom? Ajuste de estratégia. Quando ajustar? Periodicidade, você pode ajustar a cada semana, ver como é que está o monitoramento nela a cada semana, a cada mês, a cada trimestre, a cada ano, a cada dia. Vai depender da sua modalidade de operação. Se você é um day trade, se você é um scalper, se você é um swing trade, se você é um trade de posição. Vai depender. Por isso que eu digo que vocês não podem ser... vocês não podem ser... Vocês não podem ser... corpos executantes. Vocês têm que ser mentes pensantes, tá, pessoal? Vocês têm que ser mentes pensantes. Periodicidade. Qual é a periodicidade que vocês vão querer fazer isso? Após mudanças significativas no mercado. Isso aqui a gente vai bater muito mais à frente. Quando os resultados esperados não estão sendo alcançados. Ora, quando é que eu vou ajustar? Quando está dando errado. Quando eu não estou obtendo meu lucro. Quando eu não estou obtendo o que eu tinha combinado comigo mesmo. Aí é hora de eu mudar. Aí é hora de eu fazer minha mudança. Tá, pessoal? Basicamente isso. Como ajustar? Revisões dos critérios de entrada e saída, ajuste dos níveis de stop loss e take profit, adaptação às novas condições de mercado. Vamos aprender isso aqui também. Vamos aprender isso aqui também. E vamos avançando, porque nós estamos só no começo. Se você está aí nos acompanhando, já aperta no gostei, já pega esse link, compartilha, para que tenha mais engajamento e entrega por parte do YouTube desse vídeo, tá, pessoal? Tá muito bacana aqui a entrega desse conteúdo que eu tô aqui reformulando para entregar para vocês. Tá show de bola e supimpa. Então já curte, comenta, compartilha aí para que o YouTube entregue ainda mais esse material aí mais à frente. Então vamos lá, avançando aqui. Vamos avançar aqui para alguns exemplos e a gente conclui. Vamos lá, deixa eu ver aqui na minha colinha aqui que eu fiz para vocês. Sexto tópico, né? Sexto tópico. Um exemplo da estratégia. Um exemplozinho. Um exemplozinho para vocês. Aqui. Exemplo de uma estratégia que eu construí para vocês. Bem simples. Bem simples. Nada de outro mundo. Nada que é um bicho aqui de 7 cabeças. Algo bem simples e bem tranquilo. Objetivo.
Claro, aqui eu fiz sem levar em consideração nada. Só peguei aqui na minha mente, aqui do meu imaginário, comecei a montar aqui, e depois a gente vai testando e vai vendo. Objetivo, ganho diário de 1 a 2%. Modelo de entrada, OTE, utilizando a utilização do modelo OTE para identificar pontos de entrada no mercado financeiro. Critérios de entrada, quebra de swing high, formação de swing low para um mercado altista, quebra de swing low, formação de swing high para um mercado baixista. Critério de saída, obtenção de alvos utilizando a ferramenta de FIBO de expansão. Seleção de ativos, ações ou ativos de alta liquidez, moedas, criptomoedas de alta liquidez, que tenham alta volatilidade, tá? Aqui exemplos aqui para vocês, exemplos que eu utilizo. Euro USD, US100 e o famoso Bitcoin. David, você opera criptomoedas? Opero. Opero criptomoedas também, tá, pessoal? Opero criptomoedas. Opero Forex. Opero mercado de ações também. Ou os índices, né? Vamos dizer assim, os índices americanos. Opero também. Porque o que eu estou ensinando aqui para vocês é universal. Advém de mercado. Teve gráfico, ICT vai funcionar, meu camarada. Gestão de risco. Alocação de 2% do capital por trade. Alocação de capital 2% por trade, tá? Monitoramento e ajuste de estratégia. Nós vamos utilizar ferramentas utilizadas TradingView, Excel para registro dos trades, tá? Indicadores de monitoramento, taxa de sucesso drawdown e o ROI também, ajustes e realizações, né? Alterações dos parâmetros da entrada no que diz respeito à utilização OTE e da saída. Nós vamos estar fazendo esses monitoramentos e esses ajustes no decorrer da nossa série, tá, pessoal? Nós vamos estar fazendo esses monitoramentos e esses ajustes, tá? Parâmetros de saída na ferramenta de FIBO de expansão. Na alterações dos parâmetros de saída na ferramenta de FIBO de expansão, que concomitantemente nós vamos utilizar ela linkadas à entrada ideal. Vamos lá, para conclusões e dicas finais aqui que eu tenho para trazer para vocês, tá? Resumo da importância do monitoramento e ajuste. Reforçar a ideia de que a estratégia deve ser dinâmica e adaptável. Tem que ser dinâmica, ela tem que ser adaptável. E por isso que eu falo que OTE é a melhor de todas. OTE é a melhor de todas. Ela se adapta muito bem a todos os mercados financeiros, a todos, tá? Manter-se informado sobre o mercado financeiro é de suma importância. Revisar e ajustar as estratégias regularmente. Você não pode acreditar no que você ouve, no que você vê cegamente. Você tem que estar tirando ali o tira-teima. Não tenha medo de fazer mudanças quando for necessário, pessoal. Se está dando errado, faça a mudança. Se está dando errado, faça as mudanças. Tá? Se está dando errado, faça as mudanças cabíveis. E aqui eu encerro essa nossa live 34 de fundamental importância. E é isso aí.